Muito bem, meus queridos irmãos em Cristo, muito bom dia, graça e paz em nome do Senhor Jesus para todos nós, sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia de preparação, o último dia do mês de julho, 31 de julho de 2026. Estamos nos aproximando já, passamos da metade do ano e nós estamos nos aproximando do nosso próximo encontro da madrugada com Deus. E por incrível que pareça, ainda tem vaga, viu? Não está tendo tanta procura como da outra vez, são 80 vagas, abrimos 80 vagas e ainda tem vagas. Você que tem interesse de participar desse encontro, nos procure, que ainda tem vaga para você participar do nosso encontro da madrugada com Deus. É sempre uma alegria, é sempre um prazer, uma satisfação estarmos juntos nesse propósito de estarmos buscando a promessa do nosso Deus, a chuva serôdia, o batismo diário do Espírito Santo. E para começarmos a nossa jornada de hoje, eu quero conversar com a minha irmã Irene. Bom dia, Irene. Abra o seu áudio aí, minha amiga, por gentileza. Bom dia, você está bem? Já está aberto, Bom, viu? bom dia, Mário. É bom tê-la aqui conosco, seja bem-vinda. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo você, você está me ouvindo? Ah, sim, tô. Obrigado. Eu quero convidar você, E Irene, que aí, nos apresente a Deus, sim, consagre esse grupo em oração para iniciarmos a nossa jornada de hoje. certo. Tá bom, e agora? É, minha irmã, agora você vai iniciar com oração. Pronto, eu vou me ajoelhar aqui. Me ajoelhar aqui. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nesse momento, Pai Santo, nós estamos reunidos em um grupo de oração, Pai. Te buscando, ó Deus, a cada dia, para que o Senhor derrame sobre nós a unção do Teu Espírito. Não retire, Senhor, o Espírito de nós. Nos consagra a cada dia, Senhor Deus, para cumprir com a missão. Nos ajuda, Senhor Deus, e te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Livra-nos de pecar contra ti, Pai Santo, e nos faz instrumento nas tuas mãos. Te rogamos que o Senhor abençoe esta igreja, para que tudo que venha a ser feito seja para honrar e glorificar o teu nome. Amém. Te pedimos a permissão para adentrar na tua presença, em nome e por amor do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, minha amiga. Deus continue te abençoando. Dá um abraço aí carinhoso no meu irmão Carlos. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar louvores ao seu nome, porque Ele é bom, né? E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Vamos cantar juntos esse hino aqui, ó. Faz tempo que a gente não ouve na igreja, não escuta, né? Aliás, não se canta mais hino da igreja, tá muito difícil ouvir hoje em dia. Vamos louvar o Senhor com essa linda canção que fala sobre o sangue de Jesus Cristo. Vamos juntos entoar louvores ao Senhor. De teu pecado te queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder.
Amém, amém. Há poder no nome santo do Senhor Jesus, há poder no sangue do Cordeiro, queridos. Há poder no nome de Jesus. Se quisermos e crermos, seremos lavados e embranquecidos por esse sangue precioso. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar a minha irmã Ivone Damasceno. Bom dia, Ivone Damasceno, diretora Potência, Graça e Paz. Ivone, pode abrir seu áudio. Bom dia, Mário Garcia. Bom Dia a todos na madrugada. dia. Amém. Bem-vinda, seja muito bem-vinda, está aqui conosco. Amém. Quero convidar meu irmão José Valadão, lá no Rio, lá em Mato Grosso. Bom dia, Valadão. Como está o senhor? Bom dia, irmão. Graças a Deus também. Bem, e Amém. o senhor, como é que tá aí? Deus abençoe todos os nossos. Amém. Eu estou melhor do que mereço, viu? Seja bem-vindo, meu Bom, irmão. então, Dá um abraço graças a aí, Deus. dá um abraço aí na irmã Gerlânia, viu? E quero também convidar Tá para estar bom. conosco. Pronto, meu irmão. A irmã Raimunda, lá em São Paulo. Bom dia, Raimunda. Pode abrir seu áudio? Pronto. Está formado Bom o grupo dia, que estará em oração nesse momento. Bom dia, Raimunda. Tudo bem com você? bom dia, tudo bem? O que não está vai ficar. Ah, mas tá bom. Só o fato de estarmos aqui reunidos já é uma bênção, né? Amém, amém. Muito bem, meus irmãos, vocês estão sendo convidados a orar. Ivone, apresente ao nosso Deus a nossa maior necessidade, o nosso clamor, o principal motivo da razão desse grupo existir é o clamor pelo batismo do Espírito Santo. Ora ao Senhor para que essa promessa se cumpra em nossos dias, para que Jesus volte logo. Irmão José, apresente a Deus os pedidos do varal que ali estão. São muitos os pedidos que estão no varal. Apresenta a Ele, ao Senhor. E Raimunda, ore pelos nossos irmãos que estão com crise depressiva. Tem muitos irmãos sofrendo com depressão. Não é pouca gente. A semana passada, infelizmente, nós tivemos uma pessoa muito conhecida aqui, não era cristão, e tirou a própria vida. Misericórdia. Trabalhava no polo, mas estava afastado devido à depressão e infelizmente tirou a própria vida pulando do prédio onde morava. Ore por essas pessoas, Raimunda. Interceda pelos nossos irmãos que estão sofrendo com a depressão. Se você puder e quiser ficar de joelhos, fica à vontade, tá bom? Começando com Ivone, depois Valadão, depois Raimunda. Oremos então. A Ti, bondoso Deus, nosso querido Pai, nosso eterno Criador, mantenedor, nosso Deus dos céus. A nossa gratidão por mais uma madrugada, nossa gratidão, Pai, por termos a oportunidade de juntos, nas primeiras horas deste dia, estarmos aqui Te adorando, estarmos aqui Te buscando. Estamos aqui buscando em Ti, Pai, a força, o poder, o vigor, para tentar enfrentar as nossas lutas desse dia. Cada um tem aqui as suas lutas, cada um tem os seus desafios, mas todos nós temos a certeza de que o Senhor conosco venceremos as nossas lutas e continuaremos na nossa jornada firme e confiante, que em breve o Senhor está voltando e estaremos em um lugar onde não há luto, não há dor, não há tristeza, onde há alegria e alegria eterna. Amém. Por isso, Pai, te pedimos que o Senhor nos perdoe, porque estamos tão falhos, tão fracos, tão imperfeitos, tão pecadores, Pai. Mas a sua misericórdia que se renova a cada manhã é Amém. que estamos aqui com a certeza de que em Ti somos mais que vencedores. Amém. Nos ajuda, Pai, a permitir que o Senhor nos batize com o Teu Santo Espírito. Amém. Que o Senhor faça a transformação que precisamos, Pai, para que sejamos realmente
pessoas, aonde quer que passarmos, venhamos exalar o cheiro suave de Cristo Jesus. Amém. E sejamos pessoa, Pai, que a cada dia possamos levar a Tua palavra, possamos levar, Pai, o Teu Evangelho a muitas pessoas que estão sedentas, carentes deste amor, carente, Pai, de Ti, Senhor. Por isso, nos batiza a cada dia, a cada segundo, a cada minuto, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, em tudo, na nossa vida. Abençoa aqui esses componentes da madrugada com Deus, como também toda a família representada. Que todos nós, da nossa família, seja batizado com o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Querido bondoso Deus, bondoso Pai, Criador do céu e da terra, nós vamos aqui te agradecer primeiramente pela oportunidade, estamos aqui de joelho travado para te adorar. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Vamos aqui também te pedir, Senhor, que vem para aquelas pessoas que estão enfermas, estão doentes, e que o Senhor venha visitar cada um deles, eles estão internados, outros que estão recuperando das enfermidades. O Senhor vem curar, Senhor, não só materialmente, mas espiritualmente. E com cada um de nós. Os seus pedidos varal, Senhor. Então, são muitos pedidos, tu sabe qual é que são mais necessários atender primeiro, mas que tudo seja feito conforme a tua vontade, no pedido de cada um do nosso irmão, Pai. Eu te peço que misericórdia nossa, ajude a andar nos teus caminhos, purifica, Senhor, todo mal, fortalece nossa fé, o amor, e a esperança de um dia estar com o Senhor na luz do céu. E a tua bênção salve, Senhor, Pai do teu reino. Me dê força para vencer a luta que temos cada um nessa terra. Está querendo confiar nas tuas promessas, melhor que essa, Pai. Dê a tua bênção nesse dia, no dia que o próximo conquistado. Aí me aguardar o seu segundo dia, conforme o teu querido e vontade. Molda o nosso caráter, nosso viver, para viver para onde tu olhas somente. Dê a tua bênção, não a média em nós, ao médico que esteja aqui pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia na tua presença. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Amém. Te agradecemos por todas as bênçãos, Pai, recebidas. Estamos aqui reunidos, Pai, mais uma vez, buscando a tua presença. Cuida de nós, Senhor, cuida dos teus filhos, mas queremos te entregar em tuas mãos todas aquelas pessoas, Pai, que estão sofrendo por alguma doença emocional, Pai. Está a cada dia aumentando. Pelas pessoas que estão sofrendo, as famílias que sofrem também. Quando tem alguém com depressão que eles tiram, Pai, a própria vida. São tantas pessoas que conhecemos que sofrem com essa doença. Que o Senhor fortaleça cada uma, Pai. Fortaleça as famílias que cuidam e também as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor, porque conhecemos, Pai, que não é fácil enfrentar esses problemas. Toma em tuas mãos, Pai, todas essas pessoas. Fortalece a nossa fé. Entregamos esse dia, Pai, de preparação em tuas mãos. Que o Senhor caminhe junto conosco. Fica conosco, Pai, mais uma vez. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Ivone. Obrigado, Valadão. Obrigado, Raimundo. Que Deus continue cuidando e abençoando ricamente a vida de vocês. E agora nós vamos ter a oportunidade de estar entrando em uma sala simultânea e você vai ter alguém do seu lado para orar com você. Tá bom? Você vai ter aí alguns minutos, depois a gente volta aqui para a sala principal.
Vamos colocar aqui 2 pessoas, no máximo 2, tá bom? Depois a gente... E aproveita, irmão. São 10 minutos, mas precisa ser bem aproveitado. Vamos lá. Muito bem, meus queridos, estamos de volta à sala principal. 10 minutos se passaram. Espero em Deus que você tenha aproveitado esses momentos. E espero que você faça valer depois a sua, principalmente de estar orando por esses pedidos que ali foram apresentados, tá bom? E para ouvirmos o recado do céu desta madrugada, nós queremos convidar para estar conosco o nosso irmão Eliel Delgado, lá do norte do Brasil. Nosso irmão Eliel, nosso advogado aqui da Madrugada com Deus. Eliel, muito bom dia, seja bem-vindo. Pode abrir seu áudio, amigo. Bom dia. Bom Bom dia, irmão dia. Mário. Bom dia a todos. Obrigado por ter aceito o convite mais uma vez, você está conosco, viu? É uma alegria sempre poder estar aqui e compartilhar. Pronto, Céu. se puder abrir seu vídeo aí, a gente agradece. Tá, deixa Pronto, eu Eliel. desliguei sem querer. Pronto. Muito obrigado por aceitar o convite. A partir desse momento, aqui estamos nós para ouvir o que Deus tem para falar conosco através da sua pessoa. Que você seja um instrumento como sempre foi. Aqui estamos nós para ouvir o recado do céu para nós. Deus abençoe, amigo. Amém. Obrigado, irmão Mário, pelo convite. Para a gente sempre uma alegria, né, poder estar aqui para compartilhar da palavra de Deus com nossos irmãos. A nossa meditação de hoje está lá em Mateus, capítulo 25. Capítulo 6, versos 25 a 34. Eu queria pedir para o irmão Mário ler para a gente, por gentileza. Mateus capítulo 6. 25 a 34. Vamos lá. Mateus capítulo 6, verso 25 ao verso 34. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que hei haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Assim diz o Senhor. Amém. Obrigado, irmão Mário. Essa passagem, né, bíblica, ela é muito interessante porque ela foi citada em meio ao Sermão do Monte pelo próprio Cristo, né? O próprio Jesus, ele deu essa receita. Eu falo que essa meditação, o nome dessa meditação é a receita da felicidade, porque Jesus, ele vem trazendo, né, ele vem trazendo assim uma situação onde o contexto da época ainda era a subsistência por meio da agricultura, né? Nesse tempo, a maior parte
da sobrevivência era por meio da agricultura, da pecuária, aonde não havia a indústria, né, ainda. A indústria na história ainda é algo bem recente. E Jesus ele vem falando da questão da subsistência, né, daquilo que é importante para a gente viver. Ele traz a questão, ele fala sobre a ansiedade. Interessante que em nenhum momento da história se falaram tanto de ansiedade. Só que essa passagem ela não está inserida totalmente no contexto da ansiedade vinda da depressão, né, que gera a depressão nos dias de hoje. Mas, ao mesmo tempo, boa parte da, da, da situação que envolve a ansiedade está relacionada também dentro desse contexto da provisão, né, e dentro dessa necessidade da questão da propriedade e do possuir que o capitalismo gera em nós, né? Até mesmo lendo sobre a questão da própria religião do Oriente e do Ocidente, né? Existe uma diferença, né? Porque a religião do Ocidente, ela trabalha muito mais com uma questão capitalista, né? Do prover, do que a religião do Ocidente, que ela está muito relacionada à contemplação. Então, Jesus, ele deu essa advertência, né? Ou esse, eu vou dizer, não é uma advertência, mas ele deu um conselho, né? Que nós não andássemos ansiosos. Então, ele fala, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E é interessante que hoje a gente vê, assim, que essa necessidade, né? De possuir, de prover, ela gera essa ansiedade que o mundo está, essa correria, né? Que você vê o discurso das pessoas da maioria das pessoas é dizendo que ela não consegue viver com 24 horas, né? Recentemente eu vi alguém falando isso. Não, o meu dia não dá para ser 24 horas, teria que ser 48, teria que ser... E acrescenta horas nesse dia para poder dizer que para dar conta do que precisa fazer. Mas será que Deus não sabia que nós precisaremos apenas de 24 horas e que essas 24 horas deveriam envolver vários aspectos da nossa vida, como trabalho, descanso, lazer, família, né? Tudo isso deveria estar envolvido nessas 24 horas para que a gente possa ter o equilíbrio. Esse é um conselho de equilíbrio, porque Jesus fala, ele fala das coisas essenciais da vida. Quando ele fala observai, né? Ele começa dizendo assim: observai as aves do céu. Elas não plantam e nem ajuntam em celeiro, mas contudo o vosso Pai as tem sustentado. Então, é, essa lição a lição das aves, que Jesus está falando aí, ele não está falando assim, olha, você não precisa trabalhar, você não precisa plantar, você não precisa colher, você não precisa sair, acordar de madrugada, sair para o seu trabalho, fazer sua atividade, ter sua profissão, você não precisa estudar, não. Ele está falando, você precisa de tudo isso, mas com uma consciência que a verdadeira provisão, ela vem da mão de Deus para nós, né? É Ele quem nos acorda todo dia pela manhã, é Ele quem nos dá força, né, para levantar, para caminhar, né, para poder fazer todas as nossas necessidades pessoais para depois sair para realizar uma atividade de trabalho. Então, quando ele fala observa as aves, ele não está dizendo fica parado e não faz nada, porque as aves, apesar de Deus prover tudo que elas precisam, mas nem sempre elas estão no local onde sua alimentação está. As aves, elas acordam, né? E elas têm que voar muito longe para buscar suas comidas, seu alimento, muitas vezes, sua comida, sua alimentação. Porém, tem um fato, né,
que chama muita atenção nas aves, que é o fato que a gente muitas vezes até vê aqui na própria Igreja da Madrugada, quando termina a reunião e algumas pessoas abrem o seu áudio, né? Quando o irmão Mário libera o áudio e as pessoas começam a falar, no fundo tem uma confirmação disso que eu vou falar agora, que é o som das aves, né? As aves, elas acordam de manhã e elas não saem correndo desesperada como muitas vezes a gente faz, achando que já está atrasado, né? A gente já acorda com a sensação de estar atrasado, porque o relógio do capitalismo ele é muito célere, ele é muito rápido, e a gente cria essa consciência adoecedora de que todo o tempo a gente está atrasado, e que todo o tempo a gente podia ter ganho mais, empreendido mais, trabalhado mais, faturado mais, para gastar mais, para sustentar alguém ou algum sistema, né? Então, a gente tem que desacelerar e contemplar um pouco, né? A religião não pode ser só contemplação, mas ela também não pode ser só essa dinâmica de não parar para meditar, para enxergar, para pensar, para refletir, né? Para contemplar. Porque é até mesmo quando a gente estuda a Bíblia, se a gente não parar para meditar, para contemplar, né? Para refletir, dificilmente o Espírito Santo vai trabalhar, vai conseguir alcançar o propósito, que é fazer a gente refletir e aplicar na nossa vida o conteúdo espiritual, né? Então, a gente tem que pensar nisso, porque as aves, elas acordam e elas vão louvar a Deus, né? Elas passam alguns momentos ali louvando, 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 e aí depois elas pegam e saem, né? Quando termina o dia, elas fazem as mesmas coisas, né? Aqui tem uma estação de ônibus lá em São Brás, que é um bairro daqui do centro de Belém, e eu fazia uma conexão para a universidade lá nesse bairro. E lá, assim, o que é muito nítido no pôr do sol é o canto dos pássaros, no caso lá é periquito, tem muito periquito lá, então é um barulho ensurdecedor na hora do pôr do sol lá, porque eles cantam muito, né, muito alto, e a gente fica assim vendo o quanto, né, é visível essa questão dos pássaros louvarem a Deus tanto no amanhecer quanto no entardecer. Então, a gente precisa ter esse momento que a gente está tendo agora, esse momento a gente precisa ser todo dia, acordar, e a morte diz, né, que a nossa primeira necessidade é buscar a Deus e contemplar a Ele, né? Que deveria ser a primeira necessidade de cada pessoa, era buscar a Deus na sua primeira hora do dia, né? O nosso primeiro compromisso deveria ser buscar a Deus na primeira hora do dia. Então, quando a gente faz isso, querido, a gente a gente percebe que o nosso dia é diferente. A gente percebe que é um dia mais leve, é um dia mais tranquilo, é um dia onde a gente tem mais paz, é um dia onde a gente tem mais paciência, onde a gente tem mais mansidão, onde a gente tem mais condições, é onde a gente rende mais, onde a gente está mais feliz, mais tranquilo. A gente consegue até contemplar a necessidade dos outros, porque um dos problemas dessa correria, né, exacerbada, onde a gente não consegue parar para ver nada e só vê o capital, é a questão de promover o egoísmo, onde a gente não consegue olhar mais para o lado e ver o nosso próximo, né? É onde a gente não consegue mais contemplar o necessitado que tá gritando, clamando ao nosso lado a necessidade, e a gente muitas vezes não consegue contemplar isso. Então Jesus ele fala sobre isso também, para que a gente possa olhar ao redor, né? E ver que sempre tem alguém ao nosso lado que a gente pode falar uma palavra amiga, a gente pode ajudar de algum modo. E esse é o verdadeiro sentido do cristianismo, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo. Então,
nesse caso, a gente vê que... E outra coisa, ele avança e fala, também observai as ervas do campo, que não semeiam, não fiam, mas contudo, né, nem Salomão se vestiu melhor e mais bonito que as aves. E observai que elas serão lançadas ao fogo, quanto mais vocês que foram criados pela mão de Deus, né? Então, queridos, nós somos obras da mão de Deus. Deus não nos criou apenas com a palavra, mas Ele nos moldou e soprou em nossas narinas, na narina de Adão, né, do boneco de barro, o fôlego de vida. Então nós temos um valor muito melhor. Então ele diz assim, uma advertência. Então não vos preocupeis com o dia do amanhã, dizendo que comeremos, que beberemos, porque os ímpios que se preocupam, os gentios que se preocupam com essas coisas. Vocês até aqui, né? Aí ele até fala assim, por que se preocupar com isso, homem de pequena fé, né? O vosso Pai tem suprido todas as vossas necessidades. Então ele dá um conselho mais importante. Ele diz, buscai, pois, o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, a gente tem que ter mais gratidão, né? A gente tem que ter mais contemplação, mais adoração, para que realmente nós possamos estar em paz, porque a verdadeira paz é a paz que Jesus dá, né? Quando ele chegou e disse, a minha paz vos dou, né? A minha paz vos dou, não como o mundo a dá, porque, na verdade, ele não tem paz para dar, o mundo não tem paz para dar para a gente, o mundo está em guerra, o mundo está em conflito, o mundo está entrando num verdadeiro caos, mas Jesus, ele sempre teve, ele tem agora e sempre terá a verdadeira paz para dar para nós, que é a paz de espírito, é a paz de saber que nós temos um Deus que vela por nós, que nos protege, que nos guarda, que nos alimenta, que nos verte, que nos sustenta, né? A cada dia, como a promessa que ele faz lá em Isaías, né? Ele diz, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Então, nessa manhã, que nós possamos, né, lembrar, se por um momento esquecemos, ou se as agruras da vida, as dificuldades, a correria, o trabalho, as coisas têm nos desviado, né, de pensar, ou de contemplar, ou de adorar, nós possamos ser gratos, né? E principalmente sermos fiéis no tempo, guardando o dia do Senhor, na finança, tirando a parte que corresponde a Ele, né? Tendo fé, tendo confiança que Ele é o nosso provedor. Porque quando a gente tem na mente que Deus é o nosso provedor, a gente não retém nada, porque a gente sabe que assim como Ele fazia contigo, Israel, de jogar o maná todos os dias, Ele também derramará o seu maná sobre nós todos os dias, e na sexta-feira Ele vai derramar de maneira dobrada para que possamos passar o sábado na sua presença. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que essa mensagem, essa meditação fique em seu coração, em meu coração, e que nos eleve para fazer mais a vontade de Deus e nos traga a paz que só Jesus pode dar. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém. Quando estou cansado e em meio a sombras com coração ferido ou perseguido sou, Jesus é meu
amparo, amigo na aflição. Os seus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Os seus olhos me contemplam, Ele dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também. Quando eu sou tentado na escuridão da dor, se longe tenho estado do seu tão meigo amor, eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Pois se Deus protege as aves, cuidará também. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Louvado seja Deus, muito obrigado, meu irmão Eliel, por ter nos trazido o recado do céu, que nós possamos, de fato, irmãos, aprender a descansar, confiar, deixar de lado as nossas ansiedades e crer que Deus vai cuidar de cada um de nós. E aqui nós chegamos ao final da jornada deste dia, dessa madrugada, a última do mês de julho, e tivemos a alegria de ouvir o nosso irmão Eliel Delgado, lá do norte do Brasil, no Pará, nosso advogado aqui da Madrugada com Deus. Muito bom ouvi-lo, Eliel. Deus continue te abençoando em todos os sentidos. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você. Você ora por mim. E esse Deus cuidará de cada um de nós. Eliel, suas considerações finais e a sua oração, meu amigo. Amém. Deus continue abençoando cada um, cada lar, cada família, e que nós possamos continuar confiando num Deus tão grande, tão poderoso, que nos ama tanto e que tem provido e proverá todas as coisas por cada um de nós. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela vida, pelas bênçãos, teu amor, tua graça, tua misericórdia em nossas vidas. Por o Senhor
sendo um Deus tão grande, Criador do céu e da terra, Rei do universo, se preocupa em nos dar também de maneira própria a cada um, cuidar de cada um de nós, prover os meios, possamos confiar, Senhor, acima de tudo, na Tua graça e na Tua misericórdia, porque é só por ela que nós estamos vivos ainda diante do Senhor. Obrigado por todas as oportunidades, obrigado por cada família abençoada, cada lar, cada família, cada irmão que esteve aqui nessa manhã e por cada um que é representado em oração, que é colocado por intercessão diante do Senhor, por essa igreja da madrugada. Que o Senhor venha continuar abençoando, guardando e protegendo, nos dê um bom dia na Tua presença, em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Fiquem todos na paz e na graça, um ótimo dia de preparação e no final deste dia recebamos com alegria o Santo Sábado do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. A gente se encontra amanhã na Família ID com o pastor Edson Loura às 5 horas da manhã. Um grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.